Colocamos em Tua presença como vaso de barro que sabemos que somos, Senhor. Frágeis, Senhor. Defeituosos muitas vezes, mas sempre adornados pelo Teu Espírito. Ah, Senhor, que nessa noite só se ouça a Tua voz. Que eu diminua e que Tu cresça. Que eu desapareça e que Tu entre em evidência. Que nessa noite só se ouça a voz do Teu Espírito, Senhor. Tu tens liberdade nessa noite para falar conosco, não somente aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir de Ti, ó Pai. Espírito Santo, meu doce amigo, Tu tens liberdade nessa noite. Faz guarida em nosso ser, quebra as correntes, derruba nessa noite os principados e potestades, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero que você abra a sua Bíblia nessa epístola maravilhosa de Filipenses, onde Paulo escreve a essa igreja abençoada. Eu tenho algumas coisas da parte de Deus para compartilhar contigo. E eu quero que você abra também a porta do seu coração e a janela da sua alma. Quero que nessa noite você diga para o seu colega, ou para a sua amiga, ou para o seu amigo que está do seu lado: por favor, diga comigo, por favor, não converse comigo. Por favor, desligue o seu celular. Amém. Filipenses, no tema, capítulo 4, versículo 6. Sei que a igreja já deve ter lido todos esses 3 dias, mas vamos ler mais uma vez. Diz assim o texto sagrado: não estais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Aleluia. Eu estava estudando todo esse mês o livro de Filipenses, e ainda hoje eu falei para o pastor, é Filipenses, não é? E ele me mandou uma mensagem falando: é Filipenses. Aleluia. E nós descobrimos algumas coisas que eu tenho certeza que alguns aqui já sabem. Filipenses era uma igreja que Paulo fundou na sua segunda viagem missionária. Paulo ele funda aquela igreja diante de muita perseguição e diante de muita luta. Quando você lê no capítulo 15 até o 19 de Atos, você vai encontrar Paulo tendo algumas revelações de Deus, e de repente Paulo tem uma revelação em que um homem aparece a ele dizendo: passa a Macedônia. Passa a Macedônia. E quando Paulo tem essa visão, ele funda lá na província de Roma, na Macedônia, essa igreja de Filipos. E quando ele funda essa igreja, Paulo logo depois faz a sua terceira viagem. E na sua terceira viagem missionária, Paulo é aprisionado. E aí ele começa a passar por um grande calvário em Roma. E é nesse período que Paulo começa a escrever cartas por todos os lugares aonde ele havia passado. E é daí que ele escreve uma carta aos filipenses, que estavam preocupadíssimos com Paulo. Estavam até mesmo achando que Paulo morreria já naquela época. E Paulo escreve essa carta a eles como conforto, como regozijo e principalmente como alegria. Por isso Filipenses é a carta conhecida como a carta da alegria, porque Paulo envia Epafrodito para aquela igreja como alegria, como bálsamo sobre aquela igreja que estava preocupada com aquele apóstolo. Mas, querido, eu quero compartilhar algumas coisas que Deus propôs em meu coração. E se eu tivesse que hoje adicionar um tema ao nosso 47º aniversário da CIB, eu diria que seria vencendo as inquietações da vida para manter a chama acesa. Porque na nossa vida de crente, na nossa vida de cristão, na nossa vida de discípulo de Jesus, nós passamos por muitas dificuldades. Passamos até mesmo por momentos em que achamos que não haverá saída, achamos que não haverá mais jeito, achamos que é o fim da linha. São momentos de crise, são circunstâncias difíceis, são pessoas que nos decepcionam, são momentos do passado que vêm à tona, são doenças que muitas vezes não entendemos,
às vezes é a falta de recurso financeiro, às vezes é a ansiedade profunda, e tudo isso juntando vai minando as nossas forças de tal maneira que o inimigo de nossas almas tenta apagar a chama do Espírito que está em mim e em ti. Mas nessa noite eu quero compartilhar com você algumas saídas que Deus deu a esse apóstolo nessa carta, para mim e para você manter a chama acesa em meio às inquietações da vida. Eu não sei como você veio para cá nessa noite, nesse culto de domingo, nessa festividade. Eu não sei como você se preparou. Mas uma coisa eu sei, que no decorrer da sua vida existem sim momentos que você passa de inquietação profunda. Eu sei que você chegou aqui nessa noite precisando ouvir algo de Deus. Eu não sei nessa noite qual é a tua circunstância. Eu não sei nessa noite. Portanto, eu não sei qual é a tua circunstância, eu não sei qual é o teu dilema, eu não sei qual é o teu problema, mas uma coisa eu sei: para manter a chama acesa é preciso saber que todas as coisas cooperam. E é interessante que quando Paulo diz que todas as coisas cooperam, ele não diz somente que são as coisas boas, ele não diz que são somente as coisas ruins, ele simplesmente engloba tudo e diz: são todas as coisas. Todas as coisas. Talvez a tua circunstância hoje seja um filho afastado. Talvez a sua circunstância hoje seja um desemprego. Talvez a sua circunstância hoje seja um marido que não deseja caminhar contigo na presença do Senhor. Ou quiçá uma esposa que não deseja caminhar contigo na presença do Senhor. Mas uma coisa eu sei, que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. E quando Paulo escreve aquela igreja, ele está dizendo para eles: olha, não se preocupem, não se preocupem, porque essa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória. Porque quando somos provados, o Senhor olha para mim, olha para ti, e quer gerar em mim e em você, assim como o ouro é forjado pelo fogo. O Senhor deseja forjar em nós a chama do seu Espírito através de provações que passamos. Eu vou te dar um exemplo de um menino chamado Josias. Josias começa a reinar com 8 anos de idade. E quando ele começa a reinar, não havia ninguém de referencial para que Josias pudesse reinar. E quando chega aos 12 anos, a palavra do Senhor diz que aquele menino começa a seguir os caminhos de seu pai, chamado Davi. Mas se você estudar um pouquinho a vida do rei Josias, você vai descobrir que ele tinha um avô perverso chamado Manassés. Esse avô dele fez com que os seus filhos passassem pelo fogo e fossem entregues a um Deus estranho. Foi um Deus que não era o nosso Deus, era Baal. Foi um Deus que não era o nosso Senhor, era Baal. Foi um Deus que não era o Senhor de Israel, era Baal. E Manassés se entregou naquela feitiçaria. E aí vem o filho de Manassés e faz pior do que ele. E de repente vem Josias, e com 8 anos de idade começa a reinar. Pastor, não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que quando Josias começa a reinar, não havia nenhum profeta na sua geração. O primeiro profeta que há na geração de Josias se chama Jeremias. E ele vem quase 20 anos depois de Josias já ter quebrado e derrubado todos os altares de Baal. Nessa noite eu quero te dizer, não importa a sua idade, não importa a sua circunstância, o Senhor te capacita quando Ele chama. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Quando eu era só um menininho, com 14 anos de idade, lá no Amazonas, na capital, em Manaus, e Deus me chamou, as pessoas olhavam e diziam: esse franzino vai pregar em algum lugar? Esse franzino vai ser alguma coisa? E um dia o Senhor disse: eu vou te levar a uma terra distante, pregar em muitos lugares. E aquele sonho ficou guardado dentro de mim. As circunstâncias diziam que não. O momento dizia que não. E quantas vezes eu me levantei, chorei e disse: Senhor, não dá mais. E o Senhor disse: eu sou contigo. Vai nessa tua força. A primeira vez que eu fui ministrar, eu tinha 15 anos de idade, e o meu pai sentou na mesa comigo, o pastor Paulo Sérgio, e ele disse: olha, é esse o caminho que você quer seguir?
É essa a vida que você quer levar? E eu disse para ele, já com os olhos cheios de lágrimas: é, papai, é esse caminho que eu quero seguir, é essa vida que eu quero levar. Ele virou para mim e disse: a partir de hoje, esquece que você tem um pai. Se eu passar de um lado da rua, você atravessa para o outro. Não me tome mais a bênção e não me peça mais nada. Aquele dia, ele não sabia que ele estava sendo usado como instrumento do inimigo para machucar a minha alma. Era uma circunstância que eu estava passando. Aquele dia, era a primeira vez que eu tinha lido o Evangelho todo de João em um dia só, para trazer uma palavra. Aquele dia, era o dia que eu tinha passado o dia inteiro, me consagrando ao Senhor para levar uma palavra. Aquele dia, era o dia que eu estava dizendo: Senhor, usa-me totalmente porque eu quero ser Teu. Senhor, toma-me totalmente porque eu quero ser Teu. Senhor, eu quero ser Teu. Gasta-me, gasta-me, gasta-me. Gasta até o último fio do meu cabelo. Eu voltei para o meu quarto chorando e eu disse ao Senhor: Senhor, é isso que eu vou ter que passar para poder te servir. O Senhor escreve uma carta para ele, abre 1 Coríntios 13. Eu escrevi Coríntios 13 para ele e deixei a carta na mão dele. Fui para a igreja e fui pregar. Minha primeira pregação foi 10 minutos, mas eu preguei, aleluia, aleluia. Quando eu voltei para casa, aquele homem estava lá na esquina, me esperando, com os olhos cheios de lágrimas, e dizendo: meu filho, eu te amo, nunca mais faça isso, porque eu te amo. É o poder da palavra. Não há circunstância que possa quebrar a chama que há em mim e em ti, porque quem tem compromisso com Deus abre mão de tudo e de todos. Qual é a circunstância que você está enfrentando? Qual é o dilema que você está vivendo? A primeira vez que eu fui para uma obra missionária, eu fiquei numa casinha de madeira, de chão batido, e o banheiro ficava a 30 metros no quintal, era um buraco. E eu e você reclamamos porque temos café da manhã, temos almoço, temos janta, temos uma casa, temos banheiro. Eu não sei nessa noite qual é a circunstância que você está vivendo, mas eu vim aqui como profeta de Deus te dizer que o Senhor é contigo e Ele te diz: vai nessa tua força. Qual é a tua circunstância nessa noite? Qual é o teu dilema nessa noite? Qual é, querido? Aleluia! Deus deu uma saída a Paulo, e foi essa saída que Deus me deu. Está aqui no versículo 21, quando Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Querido, não há nada, não há circunstância, não há dilema, não há problema, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu era só um palitinho. A carioca tem cuidado bem desse índio, aleluia. E um dos primeiros lugares que eu fui pregar foi aqui na comunidade do Rebu, aqui, Senador Camará, se eu não me engano, é isso? Até hoje eu não consigo ainda entender direito a geografia carioca, mas eu estou me esforçando, irmãos, aleluia. E quando eu fui naquele lugar, nós fomos na casa de um pastor, e ele pegou o fusquinha dele e nos levou, e eu já fiquei assim: Senhor, um fusquinha, amém. Quando eu cheguei naquele lugar, tinha um jovenzinho com rádio na mão, e aquele jovenzinho disse: olha, chefe, tem os missionários doidos querendo entrar aí, eles não sabem que está em guerra, o que nós faz com eles? Do outro lado do rádio, alguém respondeu e disse para ele: olha, tu não sabe que quem está com eles é mais forte do que quem está com nós. Aproveita, manda eles vir aqui e orar por nós. Só o Senhor é Deus. Qual é a tua circunstância? Não diga para o problema que você tem um Deus, mas diga para Deus que você tem um pequeno problema, meu querido, aleluia, porque Deus é Deus. A segunda coisa que eu encontrei nesse texto é que algumas inquietações que nos causam e que causaram alguns problemas para Paulo são pessoas.
E a Bíblia diz aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 3 em diante: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Diga comigo, humildade. 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 Agora bate no ombro do seu irmão e diga assim: humildade. Humildade. Mantenha a chama acesa. Aleluia. Aleluia. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu te falei que a primeira inquietação que tenta apagar a chama que é em nós é a circunstância. A segunda coisa que tenta apagar a chama que é em nós são pessoas. Porque nós, seres humanos, não fomos feitos para viver sozinhos. Quando Deus olha para Adão, Ele diz: olha, eu vou fazer para ele uma auxiliadora. E quando Deus dá para Adão uma auxiliadora, Deus está dizendo para o ser humano: não é bom que o homem seja só. E pessoas têm caráter, pessoas têm temperamentos, pessoas são diferentes umas das outras. Um grande pastor amigo meu costuma dizer que Deus não nos fez crente tijolo, mas que Ele nos fez crente pedra, porque pedra é diferente uma da outra. Aleluia, aleluia. Mas sabe, querido, pessoas causam em nós inquietações de tal maneira que muitas são as vezes em que eu e você pensamos: eu vou entregar o carro. Aleluia. Quem estiver ligado no Espírito de Deus está recebendo as revelações que Deus está falando. Porque eu gosto de entregar a revelação dentro da palavra, porque não há maior revelação do que a palavra de Deus. Quantas vezes queremos jogar a toalha, porque pessoas não conseguem trazer elogio, mas só conseguem ver o defeito que há em nosso ministério. As irmãs passaram talvez o ano inteiro, desde janeiro até agora, programando a festividade da CIB, mas sempre vai haver alguém para dizer que alguma coisa não ficou legal. Mas ainda existem aqueles que se levantarão e dirão: mas elas fizeram o melhor que tinham nas mãos dela para fazer. Elas fizeram para o Senhor. Toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Elas fizeram para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor. Por isso, nessa noite, eu vim aqui mais uma vez como profeta de Deus te dizer: não importa o que as pessoas pensam ao teu respeito, mas importa aquilo que Deus sabe ao teu respeito. Pessoas muitas vezes se deixam ser usadas pelo maligno para nos entristecer, para nos abater. Que é isso, pastor? Me dê um exemplo na Bíblia. Você vai encontrar um dia, Jesus está com os discípulos e Ele diz: olha, é chegado um dia que eu vou ter que me entregar por amor de vocês. De repente Pedro dá um salto e diz, se sentindo já o rei, porque Jesus acabara de dizer para ele: olha, Pedro, eu te digo que essa revelação não foi tua, mas foi do Espírito. Mas de repente ele se sente já o representante dos apóstolos, e ele pula e ele diz: Senhor, não te faças nenhum mal. Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas do céu. Andava com Jesus, estava com Jesus, mas se deixou ser usado pelo maligno. Quer que eu lhe refresque também ainda mais a memória? Jesus está indo para o Calvário, e quando ele está indo para o Calvário, ele chama 3 amigos que são fundamentais em todo o seu ministério. Ele chama Pedro, Tiago e João, e de repente ele diz: olha, fiquem aqui, orem comigo, porque eu vou mais adiante e vou orar. Quando Jesus termina de orar e ele volta, ele diz: mas vocês não puderam vigiar comigo nem mesmo uma hora. Sabe o que eu aprendo, querido? É que por mais que tenhamos amigos e pessoas ao nosso redor, nós não estamos livres de nos decepcionarmos com ele ou com ela. Por isso eu quero te dizer que, como discípulo de Jesus, como profeta do Senhor, como filho e herdeiros e herdeiras do Senhor, eu e você precisamos assumir a responsabilidade como Jesus, que diz aqui no versículo 7, que assumiu a forma de servo. Em nenhum momento ele achou
superior e se exaltar a Deus. Diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o que eu aprendo, querido? Que quando pessoas me decepcionam, eu preciso deixar as minhas razões na cruz. Aleluia. Quantos nessa noite estão prontos para deixar suas razões na cruz e se reconciliar com seus irmãos? Quantos nessa noite estão prontos a deixar suas razões na cruz e liberar o perdão? Porque pessoas serão sempre imperfeitas, querido. Pessoas terão sempre defeitos. E é por isso que Paulo diz que ele continua caminhando até chegar à estatura de varão perfeito. Porque logo mais adiante aqui em Filipenses você vai descobrir que Paulo diz: olha, eu não vejo que eu já alcancei, mas eu continuo. O Senhor te diz nessa noite: por mais que você se decepcione com pessoas, é para continuar, é para seguir em frente, é para marchar, é para seguir em frente, é para continuar, porque o Senhor é a tua força, Ele é o teu escudo, Ele é o teu baluarte. Você pode entender isso nessa noite? Pessoas não podem apagar a chama que há em mim. Circunstâncias não podem apagar a chama que há em mim. Porque eu e você estamos revestidos pelo poder de Deus. É interessante porque Lucas, quando escreve lá a história da igreja em Atos, e quando ele diz: olha, ficar em Jerusalém até que vós sejais revestidos de poder. Se você estudar um pouquinho, você vai descobrir que o termo grego que ele usa ali é dunamis. Dunamis significa dinamite. Eu e você somos crentes revestidos pelo poder de Deus. Dinamite na mão do Eterno. Eu e você temos que estar prontos para explodir com toda a maquinação do mal. Isso é manter a chama acesa. Você pode entender isso nessa noite? Eu encontrei uma terceira coisa que tenta apagar a chama que há em nós. Diz aqui em Filipenses no capítulo 2 e o versículo 26 em diante: porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que estivesse ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse, diga comigo, tristeza sobre tristeza. Aleluia. Sabe, querido, a terceira coisa que tenta apagar a chama que é em nós são doenças inesperadas. Talvez você conheça alguém que esteja agora passando por um AVC. Talvez você conheça alguém que ainda muito jovem está passando por uma amputação. Talvez você conheça alguém que ainda muito jovem teve um problema grave como a nossa missionária no coração. Porque muitas vezes são doenças inesperadas que trazem sobre nós um sentimento chamado angústia. E a palavra diz aqui que Paulo diz que o Senhor preservou a vida de Epafrodito para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. Porque ele diz assim no versículo 25: julguei como tudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado. Aleluia. São doenças que vão produzindo em nós uma angústia terrível, e vai deixando a nossa alma em estado abatido, e parece que não temos mais força para buscar, parece que não temos mais ânimo para subir ao monte, parece que não temos mais ânimos para ir à escola dominical, para ir ao culto de ensino. Eu não sei nessa noite qual é o tipo de doença que tem se abatido contra qualquer um de vós, mas eu sei que existe uma doença que o inimigo usa sobre a igreja, que se chama a doença da lepra espiritual. Você conhece essa doença? É a doença da lepra espiritual.
Essa doença, ela é corrosiva. Essa doença é a doença que tem o poder de apagar a chama que há em mim e ti. Essa doença, ela tira e nos rouba a paz. Essa doença nos faz acreditar que as circunstâncias são mais importantes do que Deus. Essa doença nos faz acreditar que não há mais profetas e não há mais servos e servas de Deus. Essa doença nos faz acreditar que a falta de alegria vai nos derrubar e não vai permitir que nos levantemos mais. Essa doença faz com que eu e você não tenhamos disposição para dobrar o joelho pela madrugada e dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, fala que o teu servo ouve. Mas nessa noite o Senhor está liberando sobre nós cura na alma. Nessa noite o Senhor está liberando sobre nós cura na nossa vida espiritual. Nessa noite o Senhor está quebrando todas as cadeias e grilhões em que essa doença tem tentado entrar em nosso ser. Tome posse disso nessa noite, em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque Paulo, ele diz assim, guardai-vos dos cães e dos maus obreiros. Aleluia, e ele continua e ele diz aqui no versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento. Aleluia. Só há uma maneira de vencer essa doença espiritual. Só há uma maneira de eu e você vencermos essa doença espiritual. Eu tenho ensinado lá na minha igreja que o nosso corpo é um relógio biológico. Que é isso, pastor? Bio vem de vida, estudo da vida, biológico. Relógio é um estudo da nossa vida. Você quer saber de uma coisa? Quantos aqui trabalham e tem que acordar cedo? Levanta a mão. Vem muita gente. Você bota o relógio para despertar, digamos que 5 horas da manhã. No dia que você não tem que acordar, o que acontece? Alguém sabe me responder? Oi? Acorda, não acorda? Sabe por quê, querido? Porque o teu corpo é um relógio biológico. Ele está acostumado a acordar todo dia, naquele horário. Quando chega meio-dia e 1h da tarde, o que acontece comigo e com você? Fome. É assim ou não é? Para aqueles que jantam, quando chega na hora da noite, o que acontece? Mas pastor, não estou entendendo o que isso daí tem a ver com doença, e o que isso tem a ver com a nossa cura, e o que isso tem a ver com o relógio biológico. É que só há uma saída para vencer esse tipo de doença. Só há uma saída, querido. Assim como o meu e o teu corpo se acostuma a acordar 5 horas da manhã todo dia, e mesmo assim ele acorda quando não precisa. Assim como o meu e o teu corpo precisa de café da manhã, almoço e janta, o meu e o teu espírito precisa de conhecimento de Cristo Jesus. E conhecimento de Jesus só tem na palavra. É na palavra, é na palavra, querido. Quantos estão morrendo porque não meditam na palavra? Tem alguns, pastor Paulo Sérgio, se me permite a ousadia, dizem assim: mas pastor, eu assisto o evangelista lá na TV todo dia. Ei, meu querido, você precisa da palavra. É da palavra. Avivamento de verdade só vem com a palavra de Deus. Avivamento verdadeiro só vem na conservação da sã doutrina. Se você ler lá a história da igreja em Atos dos Apóstolos, você vai ver que muitas vezes o texto sagrado diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Aleluia! Só há uma maneira de vencer essas doenças espirituais, meu querido: é vida com Deus. Diga para o seu irmão: é vida com Deus. É vida com Deus. Aonde está nessa noite aqueles que desejam ter vida com Deus? Aleluia. Aleluia. Sabe, querido,
eu encontrei uma quarta coisa. A quarta coisa está aqui no capítulo 3, a partir do versículo 12. Para você que está anotando, tem aí a quarta coisa. Diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Bata aí no ombro do seu irmão e diga: ei, irmão, esqueça aquilo que ficou para trás. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. A quarta coisa que eu descobri que tenta apagar a chama de Deus em nós, pastor Paulo Sérgio, é o passado. Porque o passado é uma ferramenta maligna para nos lembrar de dores na alma. Porque o passado nos faz muitas vezes recordar momentos tristes. Você já percebeu que o ser humano, ele tem algo característico que é guardar muito mais os sentimentos tristes do que os bons? Aleluia. Você pega um casal e você dá uma folha em branco para cada um. Pastor, não faça agora não, deixa passar mais uns meses. Você dá uma folha em branco para cada um e diga assim: aponte no seu marido 10 qualidades. E você dá uma para o marido e diz assim: aponte na sua esposa 10 qualidades. Uma semana depois, pastor, o senhor pega essa folha e ele vai dizer: pastor, ainda estou pensando. Ela vai dizer 2 semanas depois: pastor, ainda estou pensando. Agora nessa mesma folha, no verso dela, o senhor vai dizer assim: escreva 10 defeitos. Calma aí, pastor, me dá 5 minutos. Você está entendendo, querido? Você pode dar glória a Deus? O passado muitas vezes tenta nos prender longe de Deus. O passado tenta apagar a chama do Espírito que é em nós. O passado é tão terrível que Paulo, quando escreve em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31, ele diz: o que diremos, pois, acerca dessas coisas? E ele continua, e quando chega lá no versículo 37, 38, ele vai dizer que nada e nem ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas ele começa a fazer uma lista, e ele começa a dizer: olha, nem principado, nem potestade, nem dominador do ar e das trevas. Mas aí de repente ele faz uma pausa, quando ele começa a falar assim: nem a largura, nem o comprimento. Ele começa a falar várias coisas, e aí ele faz uma pausa e ele diz assim: nem o presente e nem o... Eu não ouvi, nem o presente, nem o... Sabe por que Paulo, quando ele vai falar de Cronos, ele não fala do passado? Porque Paulo, quando ele ainda perseguia a igreja, tinha um passado. E ele sabia o que era padecer por amor de Jesus. Aleluia. Ele viu discípulos sendo apedrejados. Ele viu homens e mulheres sendo assassinados. E quando Paulo ele escreve ali em Romanos, ele começa a dizer: olha, nada, nem ninguém, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem dominador do ar das trevas. Aí ele faz uma pausa e diz: nem o presente, nem o futuro. Mas ele não fala do passado. Ei, meu querido, eu quero te dizer nessa noite que as coisas antigas já se passaram. Eis que em Cristo tudo se fez novo. Tem crente que vai vivendo uma vida inteira só de experiências passadas. Nessa noite eu vim aqui te dizer que Deus quer te dar experiências do presente. O passado já passou, meu querido. É hora de viver o presente de olho no futuro. E sabe qual é o remédio que Paulo usa? Aqui no versículo 14 ele diz assim: eu prossigo para o alvo. 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 Sabe qual é a cura do passado? É prosseguir para o alvo. A cura do passado é prosseguir para o alvo. A cura do passado é prosseguir para o alvo. E esse alvo se chama Jesus. 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 Jesus, meu querido. Quantos podem dar uma glória a Deus aqui nessa noite? Aleluia. Deus é poderoso. Já estou terminando aqui. Eu encontrei mais uma coisa que muitas vezes tenta nos impedir de manter a chama acesa.
Está aqui no versículo 19, quando Paulo diz assim: o fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Pastor, não entendi. Vou lhe dizer, a quinta coisa que tenta apagar a chama que é em nós é o dinheiro. É por isso que Paulo diz que a raiz de todo mal é o dinheiro. Não é ter o dinheiro, filho, é se apegar ao dinheiro. E aí Paulo, lá na sua época, já tinha aqueles obreiros que faziam tudo por dinheiro. Vocês estão entendendo esse mistério? Obreiros que já apagaram a chama do Senhor por amor ao dinheiro. Homens e mulheres que deixaram de servir a Deus por amor ao dinheiro. Homens e mulheres que se entregaram ao Deus desse século por amor ao dinheiro. A sua aparência é aparência de piedade. A sua vida parece vida de crente. A sua capa parece capa de crente. Mas por dentro, ele é como Jesus quando diz para os fariseus: olha, vocês são como sepulcro caiados. Dentro de vocês não há nada. Ei, meu querido, a quinta coisa que não pode apagar a chama que é em nós é o amor a outras coisas que têm o dinheiro. Eu e você precisamos amar ao Senhor, independente se seremos pagos ou não para isso. Eu e você precisamos fazer para o Senhor, independente se haverá recompensa ou não por isso, porque a recompensa da igreja é o céu. Aleluia! Diga para o seu irmão: a nossa recompensa é o céu. A nossa recompensa é o céu. Eu tenho dito na minha igreja que Deus nos deu duas promessas infalíveis. Diga, paga aí rapidinho o ombro do seu irmão. Ei, irmão, eu não sou muito de fazer isso não, mas hoje eu estou fazendo. O Senhor nos deu duas promessas infalíveis. Agora vira para o seu irmão e diz assim: qual é? Aleluia. Agora você vai responder para ele com voz de profeta e de profetisa: uma cruz. Com voz e cara de profeta e de profetisa: uma cruz. Com voz e cara de profeta e profetisa: e o céu para morar. Só duas coisas que Deus prometeu que são infalíveis na vida da igreja: uma cruz e o céu para morar. Quantos podem dar glória a Deus? E aí nós entramos aqui no tema desse congresso, dessa festividade. A última coisa que não pode apagar a chama que é em nós está aqui no capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Sabe qual é a última coisa? A ansiedade. A ansiedade muitas vezes tem apagado a chama que há em nós. Ei, eu quero te dizer nessa noite que tudo é no tempo de Deus. Todas as coisas são no tempo de Deus. Se essa porta ainda não se abriu, é no tempo de Deus. Se esse homem ainda não voltou para Jesus, é no tempo de Deus. Se o teu filho ainda não se reconciliou, é no tempo de Deus. Se o teu filho ainda não entendeu, é no tempo de Deus. Se a tua esposa ainda não entendeu, é no tempo de Deus. Mas não andeis ansiosos por coisa alguma. Quantas vezes estamos aí ansiosos? E Jesus olha e diz assim: contemple as andorinhas, os pássaros. Aleluia. Eles se vestem melhor do que Salomão. Aleluia. Sabe, querido, eu vou te contar algo que aconteceu recentemente comigo, com a minha esposa. Eu fiquei desempregado quase 8 meses. Isso não tem muito tempo, foi no final do ano passado. E foi um tempo de muita provação. Foi um tempo de muita angústia na alma. E foi um tempo de muita ansiedade. Houve um dia em que nós abrimos a porta da geladeira. Ela está aqui com minha testemunha. E só havia água, pastor. Só havia essa água. E eu disse para ela: amor, eu vou fazer algo vou fazer uma loucura. Estende a mão para cá. Ela disse: que isso, amor? Que negócio é esse de estende a mão para cá? Aleluia.
Eu disse assim: o que você está querendo? Ela: o que você está doida? O que você está? Tu não vai pedir não? Tu não vai pedir não? Tu não vai pedir não? Eu vou pedir então. Eu levantei a mão. Eu disse: Jesus, eu profetizo o danoninho para minha esposa. Jesus, eu profetizo a manteiga Qualy. Tem que falar, irmão. Aleluia. Tem que falar a marca, a qualidade que você quer. Senão vai aparecer um ok, irmão. Eu não vou falar, né, irmão? Isso dá até processo. E eu continuei: Senhor, abençoa aqui em casa, Jesus. Abençoa esses armários todos, Senhor. Tudo vazio. Traz a provisão. E naquele dia, a minha alma se derramou em lágrimas. E eu disse: Senhor, tudo é no teu tempo. E eu creio que tudo é no teu tempo. Eu estou apenas orando e chamando à existência aquilo que não existe, como se já fosse. Quando foi no outro dia, um grupo de jovens parou na porta da minha casa. Abriu o porta-mala do carro, pastor. E ele disse assim: olha, nós nos reunimos e o Senhor mandou trazer aqui para vocês. Irmão, era tanta coisa que tinha até coisa que eu não tinha pedido. Sabe por quê? Porque quando você entrega a sua angústia ao Senhor, Ele cuida de ti. Deus cuida de ti, amado. Quantos creem que Deus cuida nessa noite? A chama não se apagará. Se você entender que as circunstâncias estão moldando o teu ser, a chama não se apagará. Se você entender que pessoas são falhas e é preciso deixar no Calvário tudo aquilo de errado que fizeram conosco, a chama não se apagará. Se você entender que o dinheiro não é nada, a chama não se apagará. Se você entender que a ansiedade precisa estar depositada aos pés do Senhor, a chama não se apagará. Se você entender que Deus é contigo e todas as coisas cooperam para o meu e para o teu bem, a chama não pode se apagar quando a igreja anda de joelhos. A chama não pode se apagar quando a igreja se entrega ao Senhor. A chama não pode se apagar quando a igreja está arraigada e firmada no Senhor, prosseguindo para o alvo da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus em nós. Eu quero que você se coloque de pé, querido. Eu quero fazer uma oração contigo. Eu não quero que você se engane. Eu quero convidar rapidinho a missionária para se preparar para cantar enquanto eu vou te chamar aqui, querido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos nessa noite chegaram aqui dizendo: Senhor, eu preciso que essa chama esteja reacendendo em meu ser. Senhor, eu tenho andado decepcionada com pessoas. Senhor, eu tenho andado atribulada com as decepções. Senhor, eu tenho andado angustiada com os problemas. Senhor, essa crise que está sobre o Brasil está dando um problema na minha casa. Senhor, abre as portas. Está faltando as coisas, Senhor. Quantos nessa noite chegaram aqui para uma festividade, mas com a alma angustiada? Eu não vim aqui somente para te dar boas palavras, eu vim aqui profetizar sobre a tua vida. Enquanto a missionária Eliane vai cantar, eu quero que você tome coragem nessa noite. Tome posse daquilo que Deus está falando aqui. Eu quero que você saia do seu lugar com os olhos da fé. Eu vou lhe dizer algo. Lá em Manaus, naquela mesma época, aos 14 anos, quando eu me converti ao Senhor, um missionário foi na minha igreja e ele disse: se você entendeu essa mensagem e você deseja ser um missionário, deseja ser uma missionária, deseja se entregar ao Senhor, quero que você saia do seu lugar e me ajude no meu ministério. E havia na frente, pastor Paulo Sérgio, um gasofilácio, e ele era aberto, grandão. E eu estava lá atrás e eu dizia: Senhor, eu não tenho nem 10 centavos para ajudar. Quisera que eu tivesse, Senhor. Eu não tenho nada para ajudar, não tenho nada para doar.
E aquele missionário parece que ouviu a minha oração e, tocado pelo Espírito de Deus, disse assim: talvez você não tenha nada para me ajudar, mas existem algumas maneiras de você fazer a obra do Senhor. Uma delas é orando, a outra é enviando alguém, e a terceira forma é você se deixando ser enviado. E ele disse assim: saia do seu lugar, eu te convido a dar um passo de fé e a subir nesse gasofilácio e se entregar ao Senhor. Eu saí do meu lugar, pastor Paulo Sérgio, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: Deus, eu não tenho nada para te entregar, mas eu vou entrar nesse gasofilácio. Eu sei que todo mundo vai rir de mim, mas eu não estou preocupado com isso, porque eu quero te dizer: gasta até o último fio de cabelo que há na minha cabeça, mas eu quero ser teu. E a partir daquele dia minha vida nunca mais foi a mesma. Então quero te convidar, você que entendeu essa mensagem, que para manter a chama acesa, que para manter a chama do Espírito sobre nós acesa, é preciso vencer algumas adversidades na vida. Quero te convidar, enquanto a missionária cantar, você sair do seu lugar, eu vim aqui na frente, porque nós queremos orar por você. Eu quero pedir ao pastor Paulo Sérgio essa autorização e a bênção de que os obreiros possam nos ajudar a orar. Então, enquanto ela vai cantar, quero que você saia do seu lugar e venha aqui sem perca de tempo, para que nós não possamos avançar muito na hora. Amém? Eu sou teu Deus, saia do seu lugar, vem aqui. Você que deseja se reconciliar, entregar a sua vida ao Senhor, Ele te escolheu. O Senhor, Ele
Aleluia, aleluia. Há um renovo espiritual aqui nessa noite. Há um renovo espiritual aqui nessa noite. Em nome de Jesus, igreja, receba o toque do Espírito. Em nome de Jesus, receba a unção de Deus. Deus está desemborcando vaso aqui nessa noite. Deus está chamando profetisas nessa noite para sair da caverna. Deus está dizendo aqui nessa noite: por acaso eu não te chamei, não te escolhi, eu velo pela minha palavra. Em nome de Jesus, receba cura na sua alma. Em nome de Jesus, aonde houver aqui nessa noite uma enfermidade alojada, eu te repreendo no nome de Jesus. Vai embora, enfermidade. Toda dor de cabeça, todo câncer, toda anomalia genética, nós repreendemos toda enfermidade nessa noite. Jovem, você que está de jaqueta e blusa azul, que eu falei com você, levanta a mão assim. É só para testemunhar. O Senhor manda te dizer assim: acaso não velo eu pelas minhas promessas? Não quero mais andar como eu tenho andado. A partir de hoje eu quero ser uma jovem diferente nas tuas mãos. E o Senhor dizia assim: diga para ela que se ela